dia e boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não sai daí. Câncer infantil é o tema do programa dessa semana com a Virgínia Nóbrega, que já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaudeMaisTVRS. O câncer infantil já é considerado a primeira causa de morte no Brasil de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos de idade. A taxa de sobrevida, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de 65% no país. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que apareçam 400 novos casos da doença ainda em 2025. Para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui a hematologista Virgínia Nóbrega, que é médica consultora do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente e professora da Escola de Medicina da PUC Gaúcha. Tudo bem? Bem-vinda, Virgínia. Vamos repercutir inicialmente esses números do INCA, esses dados, assim, como é que tu avalias no Brasil e como é que o Rio Grande do Sul também se relaciona com esses dados? Paty, muito obrigada por abrir essa pauta do câncer infantil. Eu acho que é um assunto que poucas pessoas conversam e falam sobre, mas é essencial que a população, no geral, tenha o conhecimento da doença, principalmente dos sinais e sintomas, né? Ele é uma doença considerada rara, não é tão comum, mas o impacto de um câncer infantil numa criança é muito grande para toda a sociedade, né? Para aquele ambiente em que ela vive. E hoje a gente sabe que, infelizmente, no país, as taxas de sobrevida, elas não melhoraram tanto quanto a gente esperava que deveriam ter melhorado, né? Se a gente for nos países desenvolvidos, a gente chega a 80%, 85% de cura desses cânceres. E aqui no Brasil, olhando o Brasil, né, claro que é um país, né, com uma grande extensão, nós temos lugares que não chega a 60%, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A notícia boa é que aqui no estado a gente tem altos índices de cura, né? A gente tem uma estimativa de 75% de sobrevida do câncer infantil aqui no estado, né? Então, é melhor do que em outros lugares, mas a gente ainda tem muito para melhorar. Essa causa de morte, né, que é a principal, como estava ali no dado inicial, isso preocupa um pouco, porque a gente pensa que nós temos um sistema de saúde pública que deve dar conta, né, de tratamento. Então, o que é que acontece? Nem todo mundo se trata, o tratamento pode, porque cada caso é um caso, a gente sabe, né? Né? Então, pode não dar certo. O que acontece, Virgínia? O câncer infantil é a primeira causa de morte por doença, né, aqui no país. E a gente tem buscado muitos os dados, né? O que acontece com essas crianças? Eu acho que o primeiro impacto é o diagnóstico tardio. Então, essas crianças, elas chegam no hospital já com uma doença muito avançada, né? A gente tem dados, por exemplo, de Belém, que as crianças com câncer no olho, que a gente chama de retinoblastoma, chegam 100% com metástases. Então, e é um tumor que tem um crescimento, eles são rápidos, né? Mas fazendo um diagnóstico precoce, ele não precisa chegar desse jeito. Então, eu acho que esse é um fator importante. O outro fator que impacta muito na sobrevida é onde essas crianças são tratadas. Hoje já tem vários estudos que mostram que a criança tem que ser diagnosticada num serviço habilitado, num serviço que tem expertise, e o tratamento tem que ser feito nesses serviços. Não adianta a criança tratar num lugar que trata 1 por ano, 2 por ano, né? Ele não vai ter experiência suficiente para fazer o tratamento adequado. Então, a gente tem que falar inicialmente quais são as causas e sintomas, sinais e sintomas mais comuns, porque na criança, muitas vezes, é um pouco mais difícil. A gente já conversou sobre outras doenças infantis, normalmente as crianças não dão um sinal muito claro, não se faz todos os exames com as crianças. Então, o que os pais têm que ficar alerta a que sinais? Eu acho que o primeiro ponto que é muito importante é as pessoas saberem que o câncer existe e não ter medo disso, né? Eu às vezes me surpreendo
A gente está falando sobre o câncer e alguém fala assim, não fala isso que chama, né? Que é ruim. Não é, é informação e a gente precisa ouvir, a gente precisa saber quais são os sintomas. E eu falo que a criança e o adolescente, o que eles têm que estar fazendo? Eles têm que estar brincando, ativos, eles não podem ter queixa. Então, aquela criança que começa com muita queixa, né? Aquela criança que tem dor, essa dor faz com que ela comece a mancar, ela não quer fazer a atividade porque a dor tá mais forte, ou tem que ficar tomando remédio, dores de cabeça que não melhoram, a criança pálida, mancha roxa, tem indicação de fazer uma avaliação médica. E esses sintomas, quando eles são persistentes, num quadro viral, eu espero que 3 dias a criança esteja bem. Né? No máximo 15 dias. Passou desse ponto, a criança persiste com os sintomas, tem que procurar uma avaliação médica. A maioria não vai ser, né? Mas, se for, a gente vai ter um diagnóstico muito precoce. Então, esses sintomas, mesmo que pareçam vagos, eles são presentes. Né? E a criança, ao contrário do adulto, eles têm um tumor muito mais agressivo, então eu preciso agir rápido. E eles não têm prevenção. Então, eu não consigo triar que nem na mulher. A mulher acima de 40 anos tem mais chance de câncer de mama, a gente vai fazer uma triagem com mamografia, né? O homem com a próstata. Eu não tenho isso na criança. Eu não sei quando, eu não sei aonde, o que vai acontecer. Então, esses sinais e sintomas é o que é fundamental para a família prestar atenção. Criança doente tem que ser avaliada por um médico, tem que fazer exames. Eu sei que as mães procuram emergências, às vezes 5, 6 vezes. Procurem um médico de sua confiança. Né? Vai no posto, explica o que está acontecendo. Porque, às vezes, na emergência é meio, né, uma loucura ali. Eles não dão tanta atenção para aquele sintoma persistente. Uhum. E como o câncer infanto-juvenil ele é diagnosticado? Quais são os exames que se faz? Isso é de acordo com a queixa, então, porque quando a gente fala em câncer infantil pode ser em várias partes do corpo. Então, os exames são os mesmos que se fariam numa pessoa adulta, exames de sangue, como é que é? O câncer infantil, o câncer do adulto, ele tende a ter uma localização inicial, no infantil também, mas ele é um pouquinho diferente, né? O câncer infantil ele tem uma manifestação mais sistêmica, muitas vezes. Então, uma criança começa a perder peso, ficar cansada, ficar anêmica, e aí vai ver que tem um tumor na perna. Né? Então, a criança ela tem esses sintomas um pouco mais presentes do que no adulto, e é uma evolução muito rápida. E os exames, claro que eu tenho os exames diagnósticos em que eu vou fazer no centro já habilitado, mas eu tenho exames iniciais que podem me ajudar muito. Por exemplo, o hemograma. Eu pego uma criança de seus 8, 9 anos, eu faço o hemograma, essa criança está anêmica, e associado a isso ela tem uma dor na perna, ou ela tem uma perda de peso. Isso tem que me chamar atenção. Né? Tem alguma coisa errada acontecendo e eu tenho que ampliar a minha investigação. E naqueles sintomas mais localizados, eu consigo fazer uma tomografia, um raio-x. Né? Então, a gente tem uma gama de possibilidades de fazer a avaliação inicial. Né? E é importante a gente não perder tempo na hora de solicitar esse exame. Né? Não ter medo. Às vezes, eu sinto assim que a criança não tem que fazer exame. Né? A gente, o adulto, vive fazendo exame, faz triagem, e criança não. Não é bem assim, né? Eu acho que a criança que tem sintomas, ela tem sim que fazer exames. E, Virginia, quais são os tipos de câncer mais comuns nas diferentes faixas etárias? Né? Quando a gente fala de infância, tem muitas idades ali, a infância, né? Já a adolescência, enfim, qual é a diferença? O câncer mais comum em toda a faixa etária pediátrica é a leucemia. Né? Então, a leucemia, que é o câncer do sangue, na verdade, lá da medula óssea, que é a fábrica do sangue, em que eu começo a ter uma proliferação de uma célula imatura, uma célula muito jovem, e ele é um dos tumores mais agressivos, né? E esse é um tipo de tumor que é relativamente fácil de diagnosticar, porque a criança tem muito sintoma, ela fica pálida, ela sangra, né? E aí tu faz um hemograma e está tudo ali. Depois da leucemia, vem os tumores, o tumor do sistema nervoso central e os linfomas, eles vão intercalando, né? Na primeira infância é mais comum sistema nervoso central, depois vem os linfomas, né? E lá na fase dos adolescentes, os sarcomas ósseos, né? Eles tendem a aparecer um pouquinho mais. Os tumores do sistema nervoso central é um tumor que é cerebral, né? Ele é um tumor que ele
ele normalmente pega a criança pequena e os sintomas, às vezes, são mais difíceis de reconhecer, porque é uma dor de cabeça que uma criança pequena não consegue referir. A mãe nota que tem alguma coisa errada, que ela bota a mãozinha na cabeça, mas, às vezes, é difícil para o médico avaliar. Às vezes, essas dores elas vêm junto com vômitos, né, ou alterações neurológicas, porque daí, nessas alterações neurológicas, aí fica mais claro, né? É uma criancinha que está começando a caminhar, que tomba, né? Ou ela se esbarra o tempo inteiro em alguma coisa, ou ela perde marcos de desenvolvimento, né? A criança que já estava caminhando volta a engatinhar. Né? Então, esses sintomas neurológicos eles têm que chamar atenção, que era uma criança que vinha com desenvolvimento normal e, de repente, regrediu. Né? Então, esses, às vezes, são mais difíceis de reconhecer, mas cabe a mesma coisa, né? Ele tem um médico de sua confiança, que ele vai trazer essas preocupações e esse médico fazer os exames adequados. Sim. E, Virginia, a gente pode falar em fatores de risco para crianças e adolescentes de câncer? Como é que é isso? Não, a gente ainda não encontrou fatores de riscos relacionados ao câncer infantil, porque o fator de risco ele está muito relacionado à exposição, ao tempo de exposição. Né? Então, é o tempo de tabagismo, o tempo de exposição solar, que eu não tenho na criança, eu não tenho esse tempo. Né? Então, a gente sabe que na criança tem 2 fatores, 90% delas, até então, né, ao nosso conhecimento, são mutações que ocorrem ao acaso. Está muito relacionado ao desenvolvimento. A criança vai crescendo, né? Vai crescendo o osso, e ali, em algum momento, uma dessas células que estão crescendo sofrem uma mutação, e aí desenvolve o câncer. Né? Ou os 10% que têm uma predisposição genética. Né? Por exemplo, as crianças com síndrome de Down, elas têm uma predisposição ao desenvolvimento de câncer, e aí a gente precisa de um acompanhamento melhor para essas crianças, né? Para um diagnóstico precoce. Mas, no geral, eu falo sempre, às vezes as mães me perguntam, né, por quê? Eu falo, azar. Né, o exemplo do azar, porque a gente não tem uma resposta do porquê que aquilo aconteceu com aquela criança. Sim, nem a hereditariedade, tá? Como acontece, por exemplo, no câncer de mama, né, que a hereditariedade acende algum alerta. O câncer na família não tem nada a ver, então, a princípio, com o câncer infantil. Isso, existe algumas síndromes, né, familiares, que são raras, muito raras, que pode, sim, predispor ao desenvolvimento do câncer. Mas a grande maioria não. Até as mães, né, que têm os outros irmãos, eu falo, não, está tudo tranquilo, foi só ela na família e é só ela que espero que seja. Então, na maioria, se não tem história familiar muito rica, a gente nem investiga as doenças genéticas, né, de hereditárias, assim, mas são mais raras. Tá certo. Então, obrigada por hora, Virgínia. O Saúde Mais volta já. A gente vai fazer um intervalo breve e logo a gente volta a conversar sobre câncer infantil. De volta com Saúde Mais e a gente continua a conversar sobre câncer infantil com a hematologista Virgínia Nóbrega, que é médica consultora do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Virgínia, quais são os principais tratamentos, então, de posse, né, do diagnóstico, né, como é que a criança ou adolescente entra, para que tipo de tratamento, quimioterapia? Isso. Assim, eu acho que é bem importante a gente desmistificar o câncer na infância, né? Eu vejo que quando os pacientes chegam para o tratamento, eles chegam muito desmotivados, com uma ideia de que essa criança não vai sobreviver, e isso não é verdade. Né? Hoje, nós temos tratamentos curativos do câncer, né? E a gente chega a 70%, 80%, e às vezes até 90%, dependendo do tipo de câncer que essas crianças vão ter. Como tu falou anteriormente, a gente tem esse recurso no SUS, né? O tratamento oncológico pediátrico, ele usa protocolos internacionais aqui no Brasil, então as crianças elas têm acesso ao que é o considerado os tratamentos de primeira linha, né? Que são os tratamentos recomendados no mundo inteiro. Só que, infelizmente, 90% das crianças vão precisar de quimioterapia. E a quimioterapia é um tipo de tratamento que desgasta muito a criança, né? Que exige muito dela. Mas a notícia boa que eu sempre gosto de dar para os pais é que a criança é completamente diferente do adulto.
Ela estava, se vocês forem um dia, né, num lugar onde as crianças estão tratando com câncer, elas estão todas brincando. É diferente do adulto que precisa mais tempo para se recuperar. Essas crianças elas toleram mais o tratamento. A gente consegue fazer até doses mais altas de quimioterapia, porque elas toleram muito bem, elas vão muito bem no tratamento. E aí tem outros tipos, né, hoje mais modernos, dependendo muito de qual a doença que essa criança desenvolveu. Uhum. E como é que a gente pode manejar ali os efeitos colaterais? Como é que os pais gerenciam? Quais são os efeitos mais comuns aí durante o tratamento? Hoje nós temos muito conhecimento sobre os fármacos, né, e quais os efeitos colaterais eles vão ter. Então a gente consegue prevenir muita coisa. Antigamente, a toxicidade da quimioterapia ela era muito pior do que é hoje. Então, hoje a gente sabe que determinada quimioterapia pode causar efeito em tal lugar, então a gente já faz uma prevenção para que esse efeito não ocorra. E a gente sabe o que pode acontecer, e isso é orientado aos pais. Então, tem que cuidar do açúcar, porque, por exemplo, o corticoide aumenta a glicose, tem que cuidar quando usar tal remédio, se começar com dor de barriga, pode ser feito, né, no pâncreas. Então, a gente tem já esse conhecimento para minimizar os efeitos da quimioterapia. Tá. E, Virgínia, de alguma maneira, o câncer infanto-juvenil ele pode afetar o desenvolvimento da criança? Porque ela, em algum momento, vai ter que interromper um pouco, talvez, a sua aula, a sua vida. Como é que é isso? Muito. Eu acho que aí entram os impactos do câncer, né? Eu gosto muito de falar, né, que vai dar tudo certo, tem cura, mas os impactos que a doença vai trazer para a vida dessa criança ela é a longo prazo, né? Hoje tem vários estudos sobre sobreviventes. Então, são crianças que têm uma lacuna muito grande na educação delas, né? Então, uma criança que está no primeiro ano, porque são as crianças pequenas, né? Está ali no primeiro aninho, começando a aprender a escrever, ela para 2 anos para tratar, né, em alguns casos. E aí, quando ela retorna lá no 3º ano, porque a gente tenta manter a educação deles durante o tratamento. Só que ela entra no 3º ano com uma defasagem muito grande em comparação com os colegas. Então, a gente vê que esse impacto na educação tem sido muito grande. A gente, lá no Instituto do Câncer, a gente está começando a trabalhar um pouco mais em cima disso, para tentar trazer uma educação. Agora, com o prédio novo, vai ter sala de aula, para a gente conseguir educar durante o tratamento essas crianças. E pode ter impactos na saúde, no geral, né? Então, tem mais risco de obesidade, as crianças que tiveram câncer. Elas têm mais risco de transtornos de hormônios, né, hormonais, distúrbios hormonais. Então, sim, tem um impacto a longo prazo, que hoje também a gente conhece. Então, a gente faz um acompanhamento. Lá no Instituto, a gente tem um ambulatório de sobreviventes, né, que são as crianças em que a gente vai acompanhar depois de terminarem o tratamento. Uhum. E, assim, falando de impacto, eu acho que esse impacto também, ele começa desde o diagnóstico na família. Então, tem que... O médico também... talvez precise lidar com esse apoio psicológico que a família necessita durante o momento do diagnóstico ao tratamento, né? Envolve todo mundo. Assim, é impressionante o quanto mobiliza as pessoas. E no caso da família, imagina uma criança com câncer que tem o diagnóstico, mas ela mora lá no interior do estado. Ela precisa ficar, no mínimo, 30 dias ali no início do tratamento, 30 dias internada dentro do hospital. E depois ela faz quimioterapia, às vezes muito frequentes. Às vezes tem quimioterapias, tem ciclos, blocos de químio, que são diários. Como é que essa mãe vai voltar para o trabalho? Essa mãe não consegue mais trabalhar, né? Ou o pai. Então, essa família começa a se desestruturar. Uma família que vinha bem, que vinha estruturada, a mãe trabalhava, os filhos estavam na escola, e, de repente, tudo mudou. Né? Então, a avó ou alguém da família vai ter que cuidar das crianças que estão lá na cidade, a mãe e o pai vão ter que dar apoio para a criança aqui. Então, assim, é uma mobilização muito grande, é um impacto social. Eu noto que as comunidades se ajudam muito, e isso é um ponto que eu converso com as famílias, que vocês vão se surpreender com a solidariedade das pessoas. Né? As pessoas vão se oferecer para ajudar, e isso é muito bonito. E o Instituto do Câncer tenta dar todo esse apoio
aqui para essas famílias, né? Então eles recebem assistência, eles podem ficar, né? Às vezes eles vêm só para fazer uma avaliação com o médico e aí tem que esperar o carro da prefeitura que vai sair só ao final da tarde. Então eles ficam lá no ICI, eles almoçam. Então o Instituto do Câncer tenta abraçar também, dar esse apoio para essas crianças não pararem o tratamento. Sim. E qual é a importância de eventos como a corrida, por exemplo, que vai acontecer? Vamos falar ali dela, porque também chama a atenção fora do consultório, fora da instituição, né? Isso. O Instituto do Câncer, ele sempre busca mobilizar a sociedade, né? Tanto para doação, mas também para chamar a atenção para o câncer infanto-juvenil, né? E tem a Corrida pela Vida, agora 9 de novembro, que é o valor arrecadado da corrida sempre vai em prol das crianças ali do Instituto do Câncer, né, que para nós tem que ser todas as crianças que estão em tratamento, pelo menos aqui em Porto Alegre, que podem acessar, mas o Instituto também ajuda outras instituições, outros hospitais, para reformas, para melhorias técnicas dentro, né, dessas instituições. E eu acho que o Instituto do Câncer hoje faz um papel muito importante no cuidado, né, geral. Hoje, a gente, por exemplo, eu vou falar mais um pouquinho sobre o Teleoncoped, que é uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, em que a gente auxilia na regulação e no atendimento dessas crianças com suspeita de câncer. Então, aquilo que eu falei, a criança começou com uma suspeita e lá no posto o médico não sabe muito como conduzir aquele caso, porque ele talvez vai ver um caso de câncer na vida dele, né, de criança com câncer. Então, ele pode entrar em contato com o teleonco e a gente discutir o caso, pedir os exames necessários e fazer o encaminhamento apropriado para aquela criança, para que aquela criança faça um diagnóstico precoce. Tá bem. E, Virginia, quais são os avanços nas pesquisas? Assim, como é que a gente pode esperar para o futuro mais novidades em relação a diagnóstico, a tratamento? O que vem aí? Eu acho que aqui no Brasil, o primeiro pontapé, e a gente está, lá no ICI, no Instituto, a gente está buscando isso agora, são os dados. A gente precisa entender, que é aquela pergunta que tu me fez antes, por que a gente tem uma pior mortalidade? Eu não sei, né? Eu acho que... E é isso que a gente quer. Então, eu acho que, inicialmente, a gente precisa fazer um registro epidemiológico. Hoje, a gente desenvolveu, lá no ICI, um registro para câncer infantil, porque hoje os registros no Brasil são para câncer de adulto. Então, a gente desenvolveu um registro para o câncer infantil, e que daí sim eu vou ter informação do porquê que essa criança foi mal, né? Essa criança ela não sobreviveu porque ela recaiu ou ela teve infecção, né? Se ela teve infecção, vamos criar protocolos mais robustos de controle de infecção, né? Então, esse dado a gente ainda não tem, e eu acho que é o primeiro pontapé aqui no Brasil em pesquisa, é o dado epidemiológico, né? Hoje, a gente tem vários fármacos novos que estão sendo estudados, que vêm para melhorar a qualidade de vida e sobrevida dessas crianças, mas a gente precisa também, primeiro, entender o que as nossas crianças precisam de verdade. Uhum. E como é que é o acesso ao Instituto? Assim, é livre? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais o trabalho? Enfim, porque às vezes as pessoas não sabem se podem procurar, elas têm que ir encaminhadas, né? Ótimo. Os pacientes que são encaminhados com o diagnóstico do câncer, eles são encaminhados via GERCOM, que é o Sistema de Regulação do Estado, para consultas ambulatoriais. Então, lá dentro do hospital, o serviço social mesmo faz essa regulação e o paciente vai para dentro do instituto, tá? Que daí ali ele consegue todas as consultas, né? O instituto ele oferece consultas multidisciplinares que o hospital às vezes não oferece, como odonto, fonoterapia, nutrição, né? Uma gama de especialidades. Mas para quem quer conhecer o instituto, pode agendar uma visita, e eu acho que isso é super importante, porque às vezes fica uma visão de que o Instituto do Câncer é um hospital, né? O Instituto do Câncer ele não é um hospital, ele é um serviço de apoio, é um lugar bonito para conhecer. Lá vocês vão ver que as crianças estão felizes, né? Fazendo seus tratamentos, mas bem, que dá tudo certo. E eu acho que é importante, para apoiar a causa, as pessoas conhecerem como é o ICI. Uhum. A gente já está se aproximando do fim do programa, acho que vale a pena a gente reforçar
Alguma ideia? Algo que eu não te perguntei, tu me falou em off, antes que tem mães que dizem, eu não quero olhar teu Instagram porque não tem notícia boa, né? Então, queria que desse um último recado aí pra gente. Isso, eu acho que o mais importante é observar os sinais e os sintomas das crianças e procurar uma ajuda médica. Só que não adianta ser qualquer médico, precisa ser um médico que vai te ouvir. Porque como são sintomas que muitas vezes eles são vagos, não são vagos, mas confunde com outras coisas, é um sintoma muito persistente, qualquer médico talvez não vai ajudar. E lembrando que a gente tem um serviço de teleconsultoria para casos suspeitos de câncer, que é o Teleoncoped. O telefone é 0800 511 2121. As pessoas podem falar com o médico especialista. O médico que está atendendo aquela criança pode entrar em contato para que a gente faça todas as orientações necessárias para um diagnóstico precoce. Tá certo. Muito obrigada, Virgínia Nóbrega, hematologista, então, pelos teus esclarecimentos, pela tua visita aqui à TVE. Muito obrigada. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.